A nossa aula agora é sobre a diferença entre racionalismo e empirismo. Vamos entender por que isso existe? Então, quando acaba a Idade Média, existe uma nova preocupação. Do mesmo modo que Maquiavel inaugurou a teoria política na modernidade, o Descartes vai inaugurar uma teoria racionalista no que diz respeito à construção do conhecimento. Já sabemos que na Idade Média a construção do conhecimento era orientada de acordo com os interesses da Igreja. Mas quando chega a Idade Moderna, o Descartes vira e fala, olha só, não dá para acreditar em tudo. Temos que lançar o ceticismo. Precisamos duvidar das coisas para nos tornarmos capazes de encontrarmos o conhecimento verdadeiro. Ele acreditava numa verdade fixa, numa verdade indubitável. Indubitável significa inquestionável. Então ele segue o seguinte caminho. Será que os meus sentidos me enganam? Quais são os sentidos? 5 sentidos. Olfato, visão, audição, tato e paladar. Será que eles me enganam? Será que eles me fazem acreditar em coisas que não são reais? Isso me preocupa, dizia Descartes. Deus, será que Deus seria um gênio maligno? Deus estaria me enganando? Deus seria um gênio maligno? Agora, será que eu existo? Olha a preocupação do Descartes. Imagina ele olhando no espelho, será que eu existo? Né? E aí ele começa a pensar quais são os tipos de ideias que existem na mente humana. E ele localiza 3 tipos de ideias. São as ideias adventícias, factícias e inatas. As ideias adventícias são as que provêm da cultura, do contato do ser humano com outras pessoas, que acabam nos influenciando e fazendo parte, né, do que está na nossa mente. As outras ideias são as ideias que a gente cria, que a gente produz. E tem as ideias que nascem com a gente. Então, a grande sacada do racionalismo e do empirismo, para você nunca mais esquecer esse conhecimento, é a questão do inatismo. Então, o inatismo para o Descartes está valendo, para os empiristas não. Então, para o Descartes, se você pensa, pensar é um ato que já diz que você existe, já define a tua existência. Então, a única coisa que você precisa é de um método capaz de alcançar o conhecimento verdadeiro. Então, quando ele fala assim, penso, logo existo, cogito ergo sum, ele está pensando o seguinte, olha, se eu penso, eu existo. Até aí, beleza. Agora, eu preciso de um método capaz de me fazer alcançar uma verdade inquestionável. Embora o Descartes tivesse muita preferência pela matemática, eu vou dar como exemplo um estudo sobre a relação de ensino e aprendizagem. No método cartesiano tem 4 etapas: evidência, análise, ordem e enumeração. Evidência, eu tenho que pesquisar algo, eu tenho que escolher algo para pesquisar que seja um problema claro e evidente. Então, a relação de ensino e aprendizagem no Brasil, na rede pública, aquela rede pública destinada à maior quantidade de pessoas, será que isso constitui um problema claro e evidente? Então vamos lá, evidência, análise. Na segunda etapa, eu vou reunir todas as informações que eu tenho sobre ensino e aprendizagem, tudo que já foi publicado. Aí depois, vou para a terceira etapa, evidência, análise, ordem. Na parte da ordem, eu vou organizar tudo que eu tenho das partes mais simples e fáceis para as mais complexas e difíceis. Depois que eu organizar tudo, eu vou verificar na última etapa, na enumeração, se faltou alguma coisa. Então, eu vou verificar se faltou alguma coisa. Quando eu estou nessa etapa, verificando se faltou alguma coisa, tem um fator que normalmente influencia muito na aprendizagem do aluno, que é a família. Será que eu esqueci de ver o que foi publicado sobre a importância da família na aprendizagem do aluno? É porque famílias que não dão às crianças condições de estudar atrapalham a aprendizagem e atrapalham também o trabalho do professor. Por isso que toda vez que eu dou essa aula, que eu vou falar do método cartesiano, eu sempre cito como exemplo a questão da educação. Porque você que é aluno que de repente tem dificuldade para aprender alguma coisa, dificuldade de aprendizagem, talvez o seu problema esteja relacionado não somente a dificuldades que você tem, mas a dificuldades que vêm da própria estrutura familiar. E isso é uma coisa assim que parece que a sociedade não dá muita atenção ao ambiente familiar, ao ambiente privado, doméstico do aluno.
Por isso que pensar o método cartesiano, né, a partir da educação, me parece uma coisa muito interessante. Agora, se nós, no racionalismo, entendemos que, através da razão, conseguimos compreender a realidade, conseguimos produzir conhecimento, os empiristas, eles vão pensar além disso. Eles vão falar o seguinte, olha, a razão não é suficiente. Ninguém nasce sabendo nada, ninguém tem ideia inata, não, isso não é uma possibilidade, isso não acontece. O que acontece na experiência humana tem origem na experiência empírica. Experiência empírica, gente, é a realidade concreta, é a vivência, é o modo como nós vivemos o nosso cotidiano. Então, muitas vezes, dirão os empiristas, muitas não, em todas as situações de construção de conhecimento, nós devemos prestar atenção na produção, no que existe de concreto na realidade. Então, o que acontece? O Francis Bacon, o John Locke e o David Hume, eles são teóricos que estão dizendo o seguinte, precisamos tomar cuidado com o que vemos, com o que pensamos, para que não sejamos enganados, para que a gente consiga produzir conhecimento. O Bacon se prende, ele foca na teoria dos ídolos, onde ele diz que são falsas noções da realidade que podem comprometer uma produção científica. E aí ele estabelece os ídolos da tribo, do foro, da caverna e do teatro. O John Locke tem a famosa teoria da tábula rasa. Muita gente fala sobre essa teoria e a reflexão e construção das ideias. Ele vai falar o seguinte, olha, a capacidade de refletir, tudo bem, a gente tem. Mas as experiências concretas, elas existem na vida da gente como se a mente humana fosse uma tábula rasa. Nós nascemos com a mente como se fosse uma folha em branco. E são as nossas experiências concretas, nossas experiências empíricas que vão fazer com que a gente consiga compreender o mundo que a gente vive e, inclusive, realizar a construção do conhecimento. O David Hume, ele trabalha com a noção de probabilidade e o método indutivo. Enquanto o Descartes trabalhou com essa parte de método cartesiano, de decomposição do todo em partes, do geral para o particular, que é também conhecido como método dedutivo, o Hume, ele faz o movimento inverso, ele vai do particular para o geral. Ele vai falar o seguinte, olha, os fenômenos, eles se repetem. Mas eles se repetem a partir da noção de hábito e de probabilidade. Não há garantia, em última instância, de que os fenômenos irão se repetir do mesmo modo. Por isso que quando a gente fala sobre Hume, a gente trabalha com o conceito de probabilidade e método indutivo. Porque quando fala-se método indutivo, é a construção do particular para o geral. É a construção a partir da repetição dos fenômenos para que se possa construir alguma proposta científica. Resumo da aula. Aprendemos que a diferença entre o racionalismo e o empirismo reside na questão do inatismo. Quando Descartes diz penso, logo existo, ou seja, costo ergo sum, ele está dizendo para a gente que através do pensamento é possível produzir conhecimento. Para os racionalistas é diferente. Não basta pensar, é preciso ter a experiência concreta, é preciso da realidade empírica para que haja produção do conhecimento. E aí nós vimos o Francis Bacon, o John Locke e o David Hume. Os três destacando a importância da vivência, da realidade concreta para a construção de um conhecimento. Espero que tenham gostado da aula. Quem quiser tirar foto da lousa pode ficar à vontade e até a próxima, pessoal!